Fala, irmãos, tudo tranquilo? E aí, continuam famintos pela palavra de Deus? Espero que sim, porque tem mais uma mensagem aí bem bacana, que nesses tempos difíceis, não sei quando vai ver o vídeo, mas eu tô passando aqui na... A hora que eu vou postar aqui é da época do coronavírus e tal. Então, essa época muitos questionam Deus, muitos questionam por que Deus permite que tais coisas ocorram, se Ele é todo poderoso, se Ele é soberano, por que Ele permite que seus filhos percam familiares, que doenças ataquem as famílias dos cristãos também. Toda essa dinâmica que acaba atrapalhando muito a nossa vida aqui na Terra. Então, muitos, principalmente quem não crê em Deus, ou quem não leva Deus a sério, eu não estou falando só de questão de ateu, estou falando de muitas pessoas que não reconhecem Deus como sendo o nosso Senhor. Que acha que Deus é apenas energia, que Deus é a própria natureza. Então muitas vezes muita gente questiona essas questões. Mas o que a gente pode pensar? Quem é Deus no nosso sofrimento? Quem é Deus nesses momentos difíceis? Quem é Deus quando a situação não está fácil, igual está agora? Muitas pessoas perdendo até emprego, muitas pessoas morrendo também, que é o pior de tudo, estão perdendo várias vidas. O básico é que Deus é soberano, então Ele tem controle sobre tudo, inclusive sobre quem está morrendo, sobre quem está passando várias aflições. Mas uma coisa que a gente às vezes esquece, até na frieza do cotidiano mesmo, a gente não percebe, não mantém absorvida essa questão, é a questão de que Deus também chora. Deus compadece do nosso sofrimento. Deus fica triste com situações que passamos. Alguns podem questionar, de onde você tirou isso? E é simples, eu tirei da questão do Jesus mesmo, quando Jesus vem para a Terra, a gente lembra bem da passagem de Lázaro. Na palavra de Deus diz que o espírito dele se abalou quando ele viu Maria, o sofrimento de Maria. Quando ele viu Maria, como Maria estava sofrendo, e nesse momento então, o texto fala que o Jesus chora. Lá em João 11. Lá em João 11, acho que é por volta do versículo 32 ali, acho que até o 37. Conta esse momento exato que Maria chora. Aí quando Jesus vê o choro dela, o espírito dele se abala. Então ele chora. Você pensa, beleza, Jesus veio como humano, ele tem sentimentos humanos, ele teve emoções, ele passou por diversas provações que nós passamos, e é por isso também que o nome dele é tão exaltado pelo Pai. Mas se a gente lê no capítulo 5 do mesmo livro de João, mesmo evangelho de João, a gente vai encontrar Jesus dizendo que o filho não faz nada que não viu o pai fazer.
Ou seja, Jesus não apenas chora, Deus chora, Deus sofre com o nosso sofrimento, Deus fica triste com a nossa tristeza. O que nos faz pensar é que muitas vezes não compreendemos esse sofrimento, não compreendemos um Deus soberano sofrer porque a gente está sofrendo e permitir que isso aconteça, sabe? Muitas vezes nós duvidamos, nós questionamos Deus justamente por isso, porque a gente parte do princípio que se Ele nos vê sofrendo, ou Ele é soberano o suficiente e não se importa, ou seja porque Ele sabe que mais para frente esse sofrimento vai virar algo melhor e maior, ou seja porque Ele é todo poderoso, então Ele não sente. Mas Deus está também no nosso sofrimento. Ele chora com os que choram, como Ele manda a gente fazer. Como Ele manda a gente fazer. Então, a partir do momento que Jesus chorou, Jesus, o espírito dele foi abalado, e veja bem, Jesus sabia que Ele iria ressuscitar Lázaro. Então Jesus não chorou porque era o fim de Lázaro, Ele não chorou porque era, vamos dizer assim, o momento definitivo da vida de Lázaro. Ele chorou porque Ele viu Maria sofrendo, Ele viu as irmãs de Lázaro sofrendo, e por compaixão Ele se abalou mesmo, sabendo que a causa do sofrimento delas seria resolvida por Ele. Então, a gente às vezes esquece desse lado bondoso de Deus nos momentos que estamos passando por angústias. Mas Deus está com a gente nesses momentos. Deus tem todo o controle da situação. Deus está conosco e Deus também sofre com o nosso sofrimento. Isso que nós temos que perceber. Mas outra coisa que a gente tem que notar nesse momentos difíceis, eu sou uma das pessoas que não, vamos dizer assim, eu não estou em pânico com esse vírus, eu não entrei em desespero em momento algum com esse vírus, e assim, no começo eu achava até exagerado demais toda a reação e tal, mas ao mesmo tempo que eu tenho tranquilidade na questão da minha morte, que eu sei que quando eu morrer eu vou para um lugar ainda melhor, também tem a questão do sofrimento alheio. Tem muita gente que está desesperada, muitos cristãos inclusive, tem muitas famílias que estão desesperadas, sofrendo, e parte o coração mesmo. Parte o coração, principalmente no momento que você começa a pensar em quem não conhece a Cristo. Porque se a pessoa, por mais que você ama, conhece a Cristo, confessa Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, você sabe para onde ela vai. Você sabe que vai para a eternidade, sabe que vai para um lugar melhor. Beleza, a gente sente falta das pessoas aqui, a gente quer a presença delas na terra, do nosso lado, mas a gente sabe que vai para Jesus, então vai para o céu, vai viver o ápice da nossa vida, porque o que a gente vive aqui na terra não é nem perto do que a gente vai viver no céu, mas ao mesmo tempo há um sofrimento gigantesco de quem não conhece Cristo.
das pessoas, as pessoas que morrem, às vezes até filhos enterrando pais que não confessam Jesus como Salvador e Senhor. E essa é uma situação muito complexa. Porque acreditamos na palavra e sabemos que o destino de quem não confessa Deus como Senhor, quem não confessa Cristo como Salvador. Então, nós realmente eu penso muito e oro muito para Deus usar essa doença para quem não conhece, para quem não valoriza, para quem não sabe, para quem não foi invadido pelo Espírito Santo, ser invadido pelo Espírito Santo para entender que o Senhor é Deus, para entender que Jesus é o nosso Salvador, confessar isso e a partir disso garantir a salvação. É um sofrimento muito grande, gente. Porque por mais que doenças aflijam aqui, principalmente doenças até mais severas do que o próprio coronavírus, dores aqui, sofrimentos enormes que a gente sente, nada se compara com o que vai acontecer com quem não crê em Cristo. E não adianta pensar que pelo fato das obras da pessoa ser boa, para a nossa visão, ela vai ser boa o suficiente para Deus. E isso é triste. Isso é muito desgastante. Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas que não conhecem a Cristo, muitas famílias que não conhecem a Cristo também desesperadas, porque a morte causa esse desespero, principalmente quem não sabe o que vai acontecer depois. Quem pensa na nossa vida terrena como o ápice da nossa vida, e a gente sabe que não é. Então, é triste, cara. Mas o que a gente, como filhos de Deus, tem que saber é que o nosso Pai sofre com a gente. O nosso Pai chora. O nosso Pai não é governado pelos sentimentos como nós somos, mas Ele sente também. Ele sabe o que vai acontecer, Ele tem planos muito maiores para nós, mas Ele sofre com a gente por Ele ver o nosso coração abalado, por Ele ver o nosso sofrimento, não por Ele achar que vai ser, porque Ele já sabe, Ele tem planos melhores para a gente, então Ele já sabe o que vai acontecer depois do nosso sofrimento, mas Ele vê a gente chorar, às vezes por uma coisa que vai causar um bem magnífico na nossa vida, mas Ele chora com a gente. Então é isso que eu quero deixar nessa mensagem de hoje. Nosso Pai chora com a gente, nosso Pai está junto com a gente, nosso Pai sofre com a gente, e nesse momento difícil Ele está sofrendo, mas seu plano está sendo executado. Vai ser o melhor para nós. Então tenham esperança, tenham confiança no nosso Deus, porque Ele é poderoso e Ele sempre será poderoso. Ele é soberano, Ele sabe cada grão de areia que tem no nosso mundo, então Ele controla tudo. Então tenhamos fé, vamos orar muito, principalmente pelas pessoas que não conhecem a Cristo, também por pessoas que que estão sofrendo com essa doença das mais diversas formas, vítimas, doentes, famílias de doentes, famílias de luto, pessoas desempregadas, empresas que não estão conseguindo se manter. Vamos orar por elas também, para elas voltarem o mais rápido possível para poderem sustentar essas famílias de novo. Orar pelo mundo, cara, né? Orar pelo mundo como um todo, nos diversos setores que tudo isso afeta. Porque por mais que eu não concorde com algumas coisas,
que a gente não concorde, que a gente acha que os governos estão fazendo errado, que a gente acha que faria melhor, mas tanto faz, cara. As nossas autoridades foram instituídas por Deus. Então, a gente tem que orar para Deus dar sabedoria para elas conduzirem o povo. E eu sei que nesses momentos é difícil quando a gente discorda, mas se elas estão fazendo isso, é plano de Deus. Deus está no controle. Então, vamos ver por quê. Vamos pensar nisso, ter fé que vai melhorar, porque vai. E depois disso, vamos seguir o nosso Deus, orando, conhecendo cada vez mais através da palavra dele. E é isso, sempre com fome de Cristo. Tá bem? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.